O conforto de uma promessa, um pedido de misericórdia. Quem rejeita a pureza, rejeita a Deus. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Os textos que vamos estudar hoje estão aparecendo aí na sua tela. Reta final do livro de Isaías e também da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas vamos iniciar pelo livro de Salmos. O nome da sessão do Salmos 119 de hoje é Zain. E o tema abordado na sessão é o poder da palavra de Deus para confortar e fortalecer. O salmista começa pedindo que Deus se lembre de suas promessas. Todo o contexto da sessão de hoje é em cima disso, de uma promessa do Senhor feita, ou seja, a palavra empenhada do Senhor, que traz conforto, segurança, fortaleza. Então ele começa pedindo que Deus se lembre do que prometeu. E o salmista diz que este é o conforto da angústia dele, que a promessa do Senhor o vivifica. Ele sabe que uma vez dada a palavra de Deus, ele cumpre. O salmista também mostra a sua indignação pelos ímpios que não cumprem a palavra de Deus e disse que se fortalece no Senhor, descansa, confia, sabendo que essa palavra o fortalece e o conforta. Livro do profeta Isaías. Uma mensagem de boas novas. Isaías fala sobre a restauração de Israel, a proclamação de um tempo de libertação e um renovo espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar, começa assim o texto, uma salvação que é proclamada. O texto também aborda a glória futura de Jerusalém, a restauração da cidade, que ela será chamada a cidade amada de Deus. O profeta também fala sobre o juízo de Deus contra os inimigos de Israel. E há a súplica pelo pedido de misericórdia, a súplica do povo de Deus reconhecendo os seus pecados e pedindo, clamando que Deus se arrependa, que olhe por eles. Falam que eles são vasos de barros e Deus é o oleiro. Eles começam então a se voltar ao Senhor, olhar para a grandiosidade do Senhor, reconhecer o seu poder, clamar pela sua misericórdia. Portanto, eles sabem que Deus é misericordioso. Inclusive, lembram de feitos do Senhor, lembram de Moisés, de Abraão, de toda aquela história que eles já ouviram tantas e tantas vezes. Clamam pela volta da compaixão do Senhor sobre eles e pedem pela presença do Senhor, que Deus volte a estar presente entre eles, que eles possam ter entre eles a presença do Senhor. E então eles recorrem ao amor que Deus tem por Israel, por Sião, e mostra para Deus o quanto eles estão sofrendo, toda a calamidade que estão vivendo, e perguntam até quanto tempo mais o Senhor vai nos afligir. O Senhor vai continuar virando as costas para tudo o que está acontecendo? Diante de tudo isso, o Senhor ainda vai continuar em contenda conosco? O Senhor vai permanecer calado? Essa é a súplica do povo de Deus. E amanhã nós vamos concluir o livro do profeta Isaías e vamos ver o que Deus vai responder. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Concluindo hoje também esta primeira carta. No texto anterior, Paulo introduziu o assunto sobre a imoralidade sexual, orientando os seus irmãos de Tessalônica a se manterem afastados, separados disso, não se misturando com o povo gentil. A realidade deles naquele momento era essa: um grande declínio. Toda a cidade estava contaminada, envolvida com a imoralidade sexual. E Paulo lembra aos irmãos de Tessalônica que agora eles são separados. Paulo explica aos irmãos que Deus os chamou à santificação, não à impureza, mas a se santificarem, a serem separados. Portanto, quem rejeita essa santificação, esse chamado para a pureza, não está rejeitando ao homem, mas sim a Deus que os enviou o Espírito Santo. Ou seja, caso aqueles irmãos viessem a pensar que aquelas palavras eram de Paulo, apesar de ele, Paulo, já ter dito e reconhecido que os irmãos de Tessalônica sempre o ouviram como ouvindo o próprio Deus,
sabendo que não eram palavras de homem, Paulo está reforçando de qualquer forma que quem rejeita esse chamado à santificação não está rejeitando ao homem, não são palavras dele, Paulo, mas rejeita ao próprio Deus, que deu o Espírito Santo que habita neste corpo, no corpo do homem, e portanto precisa estar puro, precisa estar santificado e separado. Portanto, não deve se entregar à imoralidade sexual. E um outro tema que Paulo aborda no texto de hoje é sobre a ressurreição dos mortos. Paulo entende que há naqueles irmãos uma preocupação do que será feito dos irmãos que morreram. Quando Jesus voltar, o que acontecerá? Então Paulo os explica que eles fiquem tranquilos, porque quando o Senhor Jesus voltar, os primeiros a subirem serão os que morreram antes. Paulo explica que, na volta do Senhor Jesus, aqueles que estiverem vivos vão esperar que primeiro os mortos ressuscitem. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, ele ressuscitará os mortos, eles subirão, e depois aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor. Então Paulo tranquiliza os irmãos e pede que eles passem essa mensagem adiante, que eles fortaleçam a fé dos seus irmãos. Ele conclui o texto de hoje dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, para você que perdeu um ente querido e ele foi com Cristo, ou seja, ele foi salvo, e Paulo deixa isso bem expresso, aquele que morreu em Cristo, que quando morreu estava salvo no Senhor Jesus, esses serão os primeiros a subirem. Se é o seu caso, você tem um ente querido que foi recolhido pelo Senhor, morreu sendo salvo, não se preocupe, ele será o primeiro a subir com o Senhor, e lá na glória todos nos encontraremos. É um conforto, um consolo que Paulo está compartilhando com os irmãos de Tessalônica e que se estende a nós. Espero você amanhã, se Deus disser que sim.